Então a gente já pode Caraca, começar. gordo. A gente pode começar o react? Pode começar? Ô, Gordo, Eu como é que você gosto tá Oi? conseguindo os documentos? Não, eu falei, eu caguei pra isso daí, eu vou... Caralho, fazer gordão. Ô, louco, mano. Ô, louco. Quê? Tá um pouco distante, velho. Caguei Gordo, caguei Ele é um pro documento. cidadão indígena porque ele não tem título de eleitor, nem reservista. Exatamente. É verdade, se declara como indígena aí, pô. Tu é indígena, é gordo? Não, sou humano. Tá perguntando o quê, Marco? Oi? Tá perguntando o quê? O que tu acha de neurocientista? Tu gosta? Depende, né, do neurocientista. Com esse Mas carinha aí, é porque o Carioca ele falou tanto comigo quanto com o Carioca em momentos quando a gente não tava junto, a gente teve a mesma reação. Foi não, gordo? O quê? Eu fui pró neurocientista, ele falou totalmente contra. O gordo, ele chegou tanto pra mim quanto o Carioca em momentos diferentes, falou, eu vou comprar um livro aí de um neurocientista. Aí nós dois falou, rapaz, que isso? Que isso? Você acha que eles têm uma tendência também a cair no fisicalismo? Muito fácil, assim? Ah, bicho, eu não sei não, hein? Eu acho que não. É. Acho que não, depende bastante. Não, Tipo... É que a gente só conhece uma parcela, mas tipo esses que vão em podcast, assim. Ah, esses aí... Você tá com falando de um podcast. cara que sonhou em ser neurocientista há muito tempo, mano. Mas se ele não sonha mais é porque houve uma desilusão, né? Não, eu já sonhei em ser tudo. De acordo com esse cara. Eu sou tudo, faço tudo, eu sou tudo no planeta aqui. Desgraçado. Já sonhou em ser meu? Ô, bicho, 26 minutos de vídeo. Não, vamos pro mais curto aqui, pegar um corte mesmo. Aqui, ó, 4 minutos, isso aqui que é bom. Você não tem livre-arbítrio. O neurocientista explica em 4 minutos. Aí, ó. Aqueles caras do TikTok, por exemplo. Aqueles caras são bem caros. Aqueles caras lá do... mais ansiedade, menos foco lá. Jejum de dopamina. Aqueles caras ali são estranhos, mano. Aqueles caras são estranhos, velho. O pessoal do NoFap me dá um pouquinho de medo. Também, mano. E aí, tá todo mundo na transmissão aí? Tô na trans. Pode soltar então. Quanto que o nosso ambiente, por exemplo, na escola ali, com as pessoas, ou mais velho, no trabalho e tal, modula como a gente se comporta? Ou quanto é escolha nossa, livre e espontânea? É muito difícil da gente saber o que é o nosso livre-arbítrio, né? A maior parte das pessoas acredita ter mais livre-arbítrio do que tem na verdade. Você já parou pra pensar nisso? Sim. Né? Será que o que você escolhe assistir no Netflix você escolheu mesmo? Por exemplo? Sim. É uma pergunta aí, A né? forma como você se veste. Depende, se eu tô A com minha forma como mulher, você se veste tá baseado no 90% quê? das vezes. Aí você tem um bom ponto, né? Se for, sei lá, com minha mãe do lado, tá ligado? Aí ela que escolhe. Eu acho que o maior problema que esse pessoal tem é não saber diferenciar, talvez, o livre-arbítrio de uma vontade empiricamente determinada, né? Talvez. Então, eu acho que o problema é o que eles estão chamando de livre-arbítrio. Porque só chega e falar, não existe. Mas o que é livre-arbítrio pra você? O que você tá definindo como? É porque, de certa forma, por exemplo, de fato, por exemplo, você pode acabar... Engraçado, né, que eles nunca trabalham com, de fato, uma definição, né? Não, mas é porque eles estão querendo dizer que se o meio condiciona, por exemplo... É o classideterminismo, né? Se você é condicionado pelo meio, a que ponto realmente as suas escolhas são uma extensão de você ou do meio, né? De certa forma. Só que, né, vão ter diversos autores, né, que vão tentar resolver esse problema, por exemplo. O próprio Kant vai definir isso muitas vezes como vontade empiricamente determinada, por dizer assim, de certa forma, né? Ou inclinações. Às vezes a gente faz coisa realmente por inclinação e não por liberdade. Por exemplo, eu com 2 litros de coca agora embaixo do braço e um pouco na minha mão direita entrando aqui pra me empanturrar. Mas você é um monstro, né? De certa forma é uma forma de Legueio. sanar desejo, né? Tipo, eu tive inclinações de saciedade aí pra sanar esse tipo de coisa e não foi unicamente uma decisão pautada em máximas lógicas. Não foi... Eu me utilizei aqui como um meio para alcançar um fim, que foi o prazer da gula, podemos dizer assim. Mas aí que tá. Isso não implica. O fato de você não se basear só em máximas lógicas não quer dizer que você não é livre. Na verdade, eu acho que até
é uma das coisas para reforçar a liberdade, né? Porque você sai dessa tecnocracia, né? Dessa busca por, digamos, apenas um máximo aproveitamento, porque aí sim você vai ficar refém, né? Na verdade, tem interpretações que o que te faz livre é o fato de você ficar refém, né, cara? Porque talvez quando você não é refém de nada, né, e você é 100% livre, você não acaba sendo livre de verdade, né? Tipo, é isso que eles tentam dizer, no caso. E eu acredito que você ficando refém de algumas coisas por escolha sua, isso sim é uma expressão máxima do seu livre-arbítrio, talvez. Sabe? É fazer o que você escolhe, o que você quer e não quer fazer, ou até se limitar, né? Por exemplo. Mas enfim, é isso. Mas eu acho que eles estão partindo do pressuposto que o fato de existirem causas determinantes, né, que influenciam diretamente e indiretamente a tomada de decisão, implica de fato nesse não livre-arbítrio, né? Mas eu não acredito nisso não também, né? Enfim, mas pode prosseguir aí, é melhor. Vamos lá, então. Se veste. A forma como você se veste está baseado no quê? Quem é a sua inspiração? Quem está modulando esse seu comportamento? O que você vai ler? Os lugares que você vai frequentar? É interessante isso. Né? Então a gente parece, não, eu tô escolhendo. Escolhendo, tá, mas por que você escolheu isso? E não aquilo? Referência a Kierkegaard aí, ó. Ou isto ou aquilo. Peguei. Algo que é nosso livre-arbítrio? Pois é, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu acho que quanto mais a gente conseguir estar consciente das nossas escolhas, é melhor, mas até que ponto a gente está tendo essa liberdade como a gente pensa que tem? De qualquer modo, eu sempre penso o seguinte: a gente precisa procurar pensar em uma forma de agir, né, no mundo que seja saudável para você e para as pessoas. Talvez até essa minha crença ela esteja fundamentada em várias coisas que eu já li, né? Não seja uma crença, um livre-arbítrio completo. Mas eu acho que enquanto vida no planeta Terra, né, que a gente não está sozinho, a gente tem que olhar para o planeta também, né, para as pessoas que fazem parte desse planeta, para os animais, vegetais, tudo, e falar assim: qual é a forma menos danosa que eu tenho de viver aqui? Ou melhor ainda, qual a forma mais benéfica? Uma coisa que eu acho importante é o autoconhecimento, né? Eu entendo o autoconhecimento basicamente como um processo que nos leva a cometer menos erros para conosco e também para com as outras pessoas. Então, se a gente não se conhece, a chance da gente ter respostas aleatórias, né, e que causam os mais diferentes tipos de resultados, né, se tornam maiores. Quanto mais a gente se conhece, né, e tem essa consciência, vamos assim dizer, de que vamos procurar fazer o melhor, né? Isso aqui está sendo bom mesmo para mim, está sendo bom para as pessoas, né? Eu tô tendo realmente atitudes benéficas nesse mundo. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E autoconhecimento não tem fim, né? Do tipo assim, vou fazer, 20 sessões de análise. Não tem fim, porque nós somos dinâmicos. Nós estamos o tempo todo interagindo, somos sistemas abertos, nós não somos sistemas fechados, né? Nós somos sistemas abertos, então nós vamos interagindo com outras pessoas, tendo contato com outros conhecimentos, e cada vez mais que a gente tem mais contatos através da internet, através da facilidade que a gente tem de um ponto ao outro, né, da cidade ou do planeta, conhecer diferentes culturas, pessoas. Então a gente vai tendo experiências mais diversas e a gente vai então, de alguma maneira, evoluindo enquanto indivíduo, né? Junto com uma sociedade que está evoluindo e assim por diante. Então é muito importante a gente ter entender a importância do processo do autoconhecimento, que é dinâmico. Eu não entendi até onde que entra o livre-arbítrio nessa questão aí, rapaziada. Alguém pegou? Ela acaba assumindo, por exemplo, uma espécie de ética utilitarista como forma de viver melhor, né? Mas em contrapartida ela coloca em xeque, por exemplo, a noção de livre-arbítrio por causa de causas determinísticas, né?
E aí, tipo, ok, tipo, o melhor meio para se viver em coletivo é maximizar né, o prazer e minimizar a dor, mas como é que eu vou fazer isso se eu sou, sei lá, minimamente livre, por exemplo, né? Tipo, é bem complexo você parar pra pensar. E aí, nisso daí, por exemplo, uma pessoa que acaba adotando uma espécie de utilitarismo, né, enquanto forma de, sei lá, de melhorar a sociedade, ou de viver bem consigo mesmo, né, através do autoconhecimento, como ela mesma colocou, ela assume isso e ao mesmo tempo assume que não tem liberdade, né, tem uma liberdade muito reduzida. E aí a pessoa inevitavelmente acaba caindo numa espécie de crise, né, cara, você para pra pensar de certa forma. Porque você, ao mesmo tempo que você assume a solução, você assume que você tá de mãos atadas, né, porque você não escolhe, podemos dizer assim, né. Qual que é a sua opinião, Ains, sobre essa questão aí? Refutou o livre-arbítrio ou não? Vamos dar o veredito. Vou bater o martelo aqui. Então, vamos fazer a votação aqui. A gente vai ver cada um desses cortes de você não tem livre-arbítrio e vamos bater o martelo. Refutou ou não refutou o livre-arbítrio? Meu voto é não nesse aí. Com certeza. Mano, brincadeira. Mas eu acho que nenhum vai refutar, né, cara? Acho que não nesse podcast Não. medíocre. Mas, pô, assim, pelo menos apresentar uma tese forte contra. E a princípio, tava como se fosse uma espécie de ceticismo, né, contra a noção de livre-arbítrio. Mas depois a conversa acabou caminhando para um ponto onde não somos condenados ao cárcere de causas determinísticas. E sim, temos a liberdade muito reduzida. Eu acho que ela fala em determinado momento, tá ligado? Uhum. Ela só coloca que a liberdade humana é muito reduzida. Que, de fato, nós não somos livres. Ela acaba, tipo... Ela em determinado momento até fala que a gente não é livre. Eu acho, né? Não lembro. Mas eu acho que ela acaba... É que ela falou, a gente não é tão livre quanto a gente pensa. Nisso aí eu até concordo, cara. Realmente. A gente acha que tá tomando muita escolha por nós mesmos quando tá sendo influenciado. Mas... essa premissa. Eu acho que... É uma boa premissa. Eu acho que eu acho que o maior vilão o maior vilão de todo esse react vai ser o editor que põe esses títulos aqui, porque ela não falou isso, né? Não, é que então, eu tô achando que 90% dos vídeos vão caminhar nesse rumo aí, de achar que, por exemplo, se o ser humano não é alheio ao que é exterior, automaticamente ele tem menos liberdade. Ou você vive numa cúpula inalterada e intocável pra fazer suas escolhas, ou você não é livre. Se eu não sofro com... pensar, cara, quando a gente vai falar de vontade empiricamente determinada, tipo uma alteração exterior ao subjetivo do sujeito, uma coisa que vem do objetivo do meio para com o subjetivo individual do sujeito, a gente não tá nem só falando, sei lá, de uma cúpula fechada. Tipo, essa cúpula fechada, por exemplo, teria textura, teria uma atmosfera, teria um espaço, teria uma aparência. Seu próprio corpo teria fome, sono, né? Exatamente. Ou até causas biológicas mesmo. Ou até leis da física, por exemplo, se a gente for tratar. Então, alguns deterministas, por exemplo, que vão falar... Você tem livre-arbítrio? Bate os braços e sai voando aí, então. Não, a medida de causas naturalistas, por exemplo, né? Por que você não está na França agora? Me diga, se existe livre-arbítrio, por que a gente não vai para... Por que não vai todo mundo para Tóquio agora? Por exemplo, como se ela fosse uma bola de bilhar, por exemplo, que toma uma tacada, não é como se ela tivesse escolhido rolar. Tá levando tacada aí, André? Sai daí. E aí, ela não escolheu rolar, em teoria, né? Ela acabou rolando por uma consequência física, meio que seria por esse caminho aí que alguns deterministas de caráter naturalista iriam caminhar ali. Só que ela não vai muito bem por esse ponto. Ela, em determinado momento, ela coloca palavras como se ela acreditasse só parcialmente. Em outros, eu acho que ela acabou tendo uma colocação como se ela fosse mais completamente cética. Mas, pelo que eu entendi, a intenção dela foi realmente só uma espécie de ceticismo, né? Eu achei um insight bacana, cara, realmente, né? Mas saber valorar suas escolhas, né? Ao invés de simplesmente escolher, achei bacana. É realmente bacana você parar pra pensar, sabe? Mas uma coisa que eu acho que ela poderia ter falado, que ela poderia ter dito... Talvez ela tenha dito porque é um corte de 4 minutos, né? Isso também. Mas uma coisa que dá pra falar bem, o próprio... Quem fala disso é o Ronald Dworkin, ele fala no Justiça para Ouriço, é um livro de filosofia e direito. Ele vai tratar um pouco sobre o ceticismo
isso acerca da liberdade, né, do livre-arbítrio, porque isso, querendo ou não, implicaria de um modo ou de outro numa espécie de extinção de punibilidade do indivíduo perante a lei, né? Tipo, você parar pra pensar. Porque se eu tô só apenas matéria reagindo à matéria, eu sou uma causa reagindo a uma contingência de outras causas, no final das contas, eu não tenho responsabilidade, né? Se parar pra pensar. É que eu acho que é meio irônico você. Eu acho que é difícil alguém querer advogar sobre uma ausência de total liberdade na agência, porque tanto a própria fala da pessoa quanto o fato dela estar tentando convencer alguém disso pressupõe o mínimo de liberdade, pelo menos, né? Então, exatamente. É uma argumentação, por exemplo, que o Carioca utilizou uma vez que a gente tá falando sobre isso, que ele fala que o arbítrio de você ter ciência, né, da sua não liberdade faz com que você tenha um livre-arbítrio em alguma instância. Eu argumentei que uma pessoa cética quanto ao livre-arbítrio poderia falar que tem causas externas causando ela falar esse tipo de coisa, é uma coisa que ela não quer falar. E sim, na verdade, é tudo só Então ela tem consciência que ela não quer falar. E essa consciência, no caso, seria causada pelas próprias causas. Eu acho que seria isso que... Vai ficar num loop, né? Circular, né? Oi? Vai ficar num loop desse jeito, né? Sempre regressando aí. É um argumento extremamente circular. Mas seria um argumento dado pelos alguns céticos, né, do livre-arbítrio e tal, enfim. Mas uma solução, por exemplo, que o Dworkin dá é que, de fato, as causas, elas vão te colocar, por exemplo, em uma... Por exemplo, você às vezes se vê jogado, né, causado por uma infinidade de contingências que levaram o seu percurso vivente, atualizaram, né, através de um devir, a ele chegar até onde chegou, a atualidade, né, de onde você está. Muitas vezes você, por exemplo, vai se ver tendo que escolher entre A e B, por exemplo. Você foi obrigado a isso, né, por causas externas, e eu até acredito nisso. Mas você sempre vai poder escolher, mesmo através de uma determinação. Por exemplo, o Dworkin vai dar um exemplo que, vamos supor que todos os seres humanos foram jogados meio que numa peça de teatro, né, e eles têm que atuar e seguir os seus papéis por forças além do causas, né, superiores, por exemplo, de caráter natural ou até social, enfim. Eles estão tendo sua vontade contaminada por impressões empíricas, né, por conhecimento empírico advindo da natureza e da sociedade. Mas mesmo perante escolhas limitadas, eles ainda vão ter uma mínima potencialidade de escolha. Tipo, no exemplo do teatro, vamos supor que você é obrigado a atuar, mas você pode escolher o que você pode fazer. Você pode só enfiar todo o roteiro que você quiser no seu cu, por exemplo, pular do teatro e sair mexendo com toda a plateia. Você pode só atuar bem, atuar mal, enfim, você tá só obrigado a estar lá. Mas o que você faz a partir dali é responsabilidade sua. É como se eu pegasse você agora e te causasse, te obrigasse, criasse uma sobredeterminação causal, uma conjuntura de sobredeterminações causais que jogasse você numa mata, por exemplo. Você está obrigado a estar lá. E você, em teoria, é obrigado a escolher um caminho. Mas, por exemplo, se tiver o caminho 1 e 2, você vai estar exercendo sua livre capacidade de escolha para escolher entre um deles, tá ligado? Então, ou até para só ficar parado mesmo, não ir para caminho nenhum, né? Exatamente. Ou só ficar andando em círculos, ou fazer qualquer coisa, entendeu? No final das contas, dá pra você até conciliar, na verdade, o determinismo. Você assumir que existem causas determinantes, não necessariamente assume um completo grau determinístico pra ação humana, né? Tipo, não necessariamente o ser humano é refém das causas, né? Quando, de modo... Impede que haja uma razão suficiente na ideia da liberdade. Exato. Teria até certo grau, né? Enfim, muitos vão afirmar que esse certo grau seria pela sua própria capacidade de autorreflexão sobre o seu próprio arbítrio. Muitos, né, vão tratar que de fato é observável que você tem escolhas limitadas por causa de causas anteriores às suas próprias escolhas, mas ainda assim possui escolhas, né? De certa forma. Mas vai depender muito da definição. Livre-arbítrio e liberdade vão ter diversas definições diferentes, né, cara? Por exemplo, a gente pode pegar uma definição bem chula, bem senso comum, como por exemplo, que é agir livre de coercibilidade. Uma definição muito ampla. Ninguém ficar te impedindo, te restringindo. Ou a gente pode, por exemplo, pegar o Hayek vai dar esse exemplo, por exemplo, em Caminho do Servidão, bem no começo, lá no capítulo 3, mais ou menos,
ele vai falar sobre algumas ressignificâncias que os marxistas, por exemplo, e outros doutrinadores deram ao livre-arbítrio, né, ou à liberdade. Enquanto, por exemplo, a tradição mais clássica, a doutrina mais clássica vai definir, a grosso modo, né, como agir livre de coercibilidade, vai ter uma ressignificância do termo e vai se tornar a definição vai se tornar como agir livre de um despotismo material, de certa forma, né? A escolha entre duas possibilidades materiais, né? Mais ou menos, mas como, por exemplo, se livrar do despotismo material, por exemplo, se efetivar enquanto querer o que se quer fazer materialmente, como você mesmo colocou, por exemplo, como é uma definição comumente dada por marxistas, por exemplo, né? Como, por exemplo, eu não seria livre, por exemplo, se eu não pudesse estar agora no Japão, né? Que é o exemplo que você deu pra gente, né? Isso seria uma outra definição, né? Seria a definição de liberdade vai ser tratada como o rompimento com as circunstâncias limitadoras da sua realidade socioeconômica. Seria tipo isso, de certa forma, né? Enfim, e aí vai depender muito da definição, né? Dentro da definição que ela estava utilizando, eu acho que ela sim acredita que de fato a gente consegue pegar e conciliar causas determinantes com autonomia, né? Tanto que ela falou que o meio de se fazer isso é através do autoconhecimento. Enfim, no final das contas, tipo assim, eu achei que ela caminhou por um caminho interessante até, né? Só que às vezes a solução que ela deu para a problemática que ela apontou pode acabar se colidindo, entrando numa espécie de divórcio, né? E criando até uma noção absurda realmente de sofrimento para o sujeito, né? Por exemplo, você primeiro assume que você não é livre e você segundo assume que para você viver bem você tem que errar menos e acertar mais, sabe? É muito complexo. O Einstein, tá aí? Olha quem tá aqui olha quem tá aqui no cantinho. Tá vendo o nome? Bom, deixa eu ver. Ô, louco, meu mestre. Seu professor aí, vamos ver? My teacher. Vá. Três razões para se reunir com os missionários de A Igreja de começou a Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Começou a lacração nos Mormons. Na minha época não tinha Mormon assim, não. Não, tá fácil demais. Aí, ó, eu entrei no mundo da filosofia por causa desse cara aqui, ó. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre liberdade. Eu entrei pelo Ludo. Caraca, vídeo alto da Porsche. Não. Eu só sou eu por conta desse vídeo aí da Epifania. Senão não seria eu não hoje em dia. Seria outro cabra. É como a Epifania disse, né, cara? O seu eu é uma extensão ontológica de todo o seu percurso vivente, cara. O seu vídeo faz parte dele, né? E querendo ou não. Mas eu tive liberdade pra dar play nesse vídeo? Então, cara. Acho que não, hein? Querendo ou não, a sua vontade foi empiricamente determinada pela necessidade cara. de produzir conteúdo, né? Aí tu vem, hein? Aí tu vem. Vamos ver aqui então o que ele tem a dizer sobre liberdade. Ó, passarinho, como é ser livre? Não sei não. Você não sabe como é ser livre? Não. Mas você pode voar. Você também pode voar. Não posso não. Pode sim. Naquela coisa de metal gigante que você... Mas Elon Musk, você tem um foguete, você pode voar também. Mas Elon Musk, olha o tanto de recurso material, olha o tanto de capital que você juntou. Faça os aviões, faça os foguetes. Vou te comprar passarinho muito. Vamos ver. Não. Será que o passarinho ele vira um X no final do vídeo? Não. Mas você pode voar. Você também pode voar. Não posso não. Pode sim, naquela coisa de metal gigante que vocês construíram. Ah sim, mas aí é como se eu tivesse parado, nem parece que eu tô voando de verdade, eu não sinto nada. Então você pode pular dessa coisa de metal com aquele negócio nas costas que abre aquele saco que faz você não cair de cara no chão. Aí vai parecer que você tá voando. Ah tá, eu sinto como se eu estivesse voando, mas eu não tô voando de verdade, eu só tô caindo. E qual a diferença entre sentir que você tá voando e voar de verdade? Ah, passarinho, tem muita diferença. Pô, mas Tá bom, aí ele então eu vou voar perguntou... porque eu tenho que... Não, pera aí. Mas Como é que ele sabe que tem muita diferença, ele nunca voou?
Mas aí o passarinho perguntou qual que é a diferença da punheta e da transa, né? É, e como é que esse desgraçado tá falando? Pô, Cara, aí o passarinho perguntou, né, cara? É, uma das perguntas. E aí, qual que é a diferença? Ficaria com mulher mais feia ou homem mais bonito? É, qual que é qual que é a diferença de você sentir que tá voando e você voar de verdade? Mas veja bem. Ah, mas eu nem sinto direito. Mas veja bem, você poderia pular do seu avião enquanto tem uma cadeira com um bolo e outra cadeira com outra coisa. Você senta no paraquedas e come o bolo. Vamos ver, vai. Eu vou dar o play aqui. Eu quero falar sobre liberdade. Tá, mas o que voar tem a ver com liberdade? Então, é simbolismo. Pra nós, voar simboliza a liberdade. E como vocês ficam o tempo inteiro voando, vocês são um símbolo da liberdade. Eu não sei o que é um símbolo. Você sabe o que é liberdade? Também não. O que é a liberdade? É tipo... Se eu te botasse numa gaiola, você perderia a sua liberdade. Agora, se eu te tirasse da gaiola, você seria livre de novo. Ah, entendi. Você não tá numa gaiola, então você é livre. Meu Deus do céu, você é muito burro. Na verdade, não. Na verdade, eu sou muito pássaro. Não, Que é isso, cara? não é isso. Ô, louco! Burro também. Ô, louco! Esse passarinho, velho. Ó. Não, mas ele xingou do nada, mas o pássaro não tá errado, né? Assim, a não ser que esse cara seja um escravo, ele tá livre mesmo, né? Não tá numa gaiola aí, pá. Mas, pô, que agressividade. Que agressividade, cara. Cara, mas o pior é que, tipo assim, em teoria, né? Dentro de uma definição mais subjetiva e até profunda acerca de liberdade, né? Teriam alguns indivíduos que defenderiam, por exemplo... Que você pode ser livre mesmo preso, né? Liberdade de espírito. Exatamente. O cárcere necessariamente não iria extinguir a sua liberdade, né? Sei lá, vai, numa situação hipotética. Se eu falar pra você renunciar a algum ideal ou você vai ser preso, o cara que foi preso, mantendo o ideal dele, ainda seria livre. Estaria sendo mais livre do que o cara que renunciou, que peidou na farofa. De certa forma, por exemplo, essa definição da gaiola acaba sendo mais próxima da definição da liberdade enquanto o livramento das circunstâncias limitadoras de exercimento de poder material, né? De escolhas materiais. Cairia nessa questão de liberdade enquanto rompimento com um despotismo material, com uma condição material, né? E aí, partindo desse argumento do Elon, né? O indivíduo, por exemplo, que ele não é limitado por nenhuma materialidade social, podemos dizer assim, dessa forma, por exemplo, ele nunca seria preso, ou ele não seria encarcerado, nem que subjetivamente por qualquer grupo social, qualquer forma, né? Porque ele seria tão poderoso e rico que ele estaria acima de tudo isso, ele seria, sei lá, o dominante máximo da sociedade. Ele seria livre, né? Partindo dessa definição que o Elon deu. Então ele mesmo é livre já aí, né? Ele aí sim, a partir desse pressuposto. Mas aí eu discordo bastante dessa definição, né, cara? Eu acho que é uma definição bem rasa. E eu acho que seria uma forma de tentar contaminar algo que é muito subjetivo e profundo como a liberdade, unicamente através de algo muito patrimonialista, muito através de um poderio material, de forma geral. Né? Eu acho que existe uma diferença muito grande em poder material e liberdade, mas enfim. Vamos lá. Também é um símbolo, só que para falta de inteligência, e gaiola é outro símbolo, só que para prisão, que é o contrário de liberdade, eu acho. Beleza, então. Agora eu tenho que ir mesmo, porque depois eu vou... Espera! O que foi? Você entendeu? Acho que não, vocês têm todos esses símbolos aí, etc. E eu realmente acho que eu não sou tão inteligente quanto vocês pra entender tudo isso. Pois é, esse é o problema. Eu sou muito inteligente. Eu sei demais. Eu sei que eu nasci, eu sei que eu vou morrer, eu sei o que é finitude, eu sei o que é passado, presente e futuro. Eu consigo imaginar qualquer coisa, que eu posso ficar invisível, que eu sou famoso, que eu vou acordar num mundo perfeito, e até que eu posso falar com criaturas que não falam. Mas a sociedade, meu corpo, minha mente, tudo limita a minha liberdade. Aí, ó, tome. Porra, essa, cara, que maconha do cabrão, bicho.
Não, isso aqui, Ais, foi um self-insert. É o autor da obra falando, né? Agora como ele mesmo falando, eu posso criar esse mundo, eu posso criar essa animação aqui com bicho falante. Eu sou muito inteligente, eu posso cagar, peidar. Mas é tipo isso, você parar pra pensar. Eu também sabo dentro de uma muito. definição, dentro de uma definição, o próprio pássaro não seria livre, né? Porque ele não teria a razão, né? Ele não teria a Liberdade é só pra ser racional? Então, essa é outra questão. O que é o ponto de eficácia da liberdade, né? Vai ter, tipo, diversos sujeitos que vão falar que a racionalidade é o que te dá a liberdade de organizar espontaneamente as conjunturas de impressões que você tem e formular ideias, né? Ideias. E é o que de fato que vai ser ordem, né? E a liberdade só pode vir da ordem, porque uma multiplicidade de causas voluntaristas, unicamente vontade ou manifestação de vontade, seria unicamente uma extensão caótica, né, de você, e não de liberdade. Teria essa perspectiva também. Então o passarinho ele não seria livre, ele seria somente um amontado caótico, podemos dizer assim, né, um caos. Enquanto o Elon não, né, o Elon ele seria caótico ou livre dependendo da ordem que ele colocaria no exercício da própria liberdade. Ele tem carinha de ser caótico neutro. Enfim, segui. Pera aí. Então voar não tem nada a ver com isso. Não, esquece essa parte. Beleza, não entendi nada. A verdade é que Deu então? Posso ir? Espera um pouco, por que você fica toda hora falando que tem que ir embora? Porque eu tenho que voar, cantar e fazer essas coisas que os pássaros fazem. Mas por que você faz tudo isso? Olha, não sei, eu simplesmente faço. É da minha natureza. Eu não tenho muita escolha. Você não tem escolha? Não. Isso não parece muito liberdade. Você tem escolha? Sim. Quer dizer, mais ou menos. Quer dizer, meio que toda hora sim, mas não exatamente. Vocês são bem complicados mesmo. Pois é, aí que tá. Pelo menos você é completamente livre de tudo isso. Mesmo que no fundo talvez não seja tão livre assim. Então eu só sinto que eu sou livre. Eu não sou livre de verdade. E qual a diferença? Um humaninho muito sábio me disse que tem muita diferença. Pois é, então, você meio que é livre, dentro do quanto é possível para um pássaro. Mas você não vai entender, é difícil explicar. Tá. E você? Eu continuo buscando um pouco de liberdade que seja. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vocês criaram essa coisa aí, a liberdade, e agora vocês passam a vida inteira atrás de liberdade, mas não sabem explicar direito o que é, nem conseguem alcançar a liberdade. Fudeu, criamos a liberdade. Mas pera aí, como que o cara criou a liberdade se ele não era livre pra criar ela? Cara, na minha opinião, esse foi o maior erro de São Paulo, foi ter criado a liberdade, cara. Não, mas ele não pode criar tudo, ele criou tudo, ele tava falando ali agora. Cara, isso tem um bom ponto. Não, Depois mas dessa criação, todo de adolescente estranho que começou a surgir. A Bela e Belinha surgiu assim. é verdade, né? Surgiu por causa da liberdade. Em São Paulo. Vou achá-lo. Não, você vê que já começa a conversa de paulista já, né? Não, mas a liberdade só virou um problema quando virou coisa de branco, ó. Porque liberdade tem esse nome porque surgiu, agora é um momento histórico, tá? Tinha um Pelourinho lá, surgiu como um bairro de escravizados que se não me engano, ou eram libertos ou fugiam. Aí depois teve aquela campanha pra uma migração asiática, e aí agora tá cheio de moleque branco lá. Aí começou a estragar. Os asiáticos. É que os asiáticos não ficavam de noite lá fazendo essas badernas aí, né? Era só de dia ali a barraquinha do pastel e tal. Você nem via cachorro de rua lá, tá? De tão legal que era o lugar. Eita porra. Nem bom. Que isso? Mas eu tô falando sério porque eu já fui lá um monte de vezes, cara. É porque o local era bem arrumado, né? Por isso É que muito limpo. Não, pra você ter uma ideia, é tão limpo que nem pombo você encontra lá.
Nem pombo, nem cachorro, nem caçaco. Nem rato. É. Ó, e vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. Nem Não, mendigo. Pombo, cachorro. Nem mendigo tem lá. Nem mendigo. Não. Ixi. A melhor parte de São Paulo. Pô, hoje eu dei um Mas aí hambúrguer. você Hoje vai- eu dei um hambúrguer pro mendigo. No Sério? final, você eu- vai na... eu tava o Patrick Bateman voltando. deu um hambúrguer pro mendigo, foi assim que ele deu. É que abriram um BK na frente da academia. Aí eu passei lá pra comer, né? Aí eu peguei dois. Sim, faz... Aí eu peguei 2 hambúrguer, tava saindo de lá. Aí passou um mendigo. Ô, mano, você me dá um pedaço do lanche aí? Tô com uma fome e tal. Aí eu olhei, eu tinha 2 lanches. Eu pensei, vou renegar a gula. Dei o lanche pra ele, ele, pô, cara, você é uma pessoa muito boa, muito obrigado e tal. E saiu felizão. Fiquei feliz com isso. E você saiu com a... Você fazer isso aí? E você saiu com a musiquinha do Vinland Saga na cabeça. Isso, não, eu não tenho inimigo mesmo, olha. Um homem de lembrou verdade. Isso me lembrou um dia que eu, o Gabriel Monteiro, levei uma criança de rua pra Dom Gelado pegar um sorvete e eles não queriam servir a criança. Mas se fuder. Mas eu achei vacilo porque eram 2 e o amigo dele tava comendo um danete de chocolate e ele tava sem nada. Pô, cara, era pra dar metade pra cada um, cara, independente. Eu confio. Não, mas eu fui bom com ele. Né? Eu fui bom com ele, eu espero que ele faça o meme de vida com o amigo dele lá, né? Não vai nada, cara. O cara não é livre pra escolher doar, a fome acaba atrapalhando. A fome tira a liberdade do sujeito. De certa forma influencia, né? Esse tem um bom ponto, né? É Mas isso, olha cara. aqui o detalhe, hein? A barrinha do YouTube parou bem completando o desenho do post aqui, ó. Aí, ó, referência. Pô, satisfatório demais, ó. Agora... Tipo assim, definição de liberdade, eu acho que um exemplo mais simples possível seria que, por exemplo, esse cara, mesmo com fome, se ele quisesse, ele poderia doar, tá ligado? Metade do sanduíche. Sim, poderia, cara. Só é pouco provável, mas ele poderia. Exato. E só dele ter essa possibilidade é o que faz dele livre, de fato. Exato. Isso. Independente do que ele escolher. Representa a própria fome, de certa forma. Mas enfim. Vamos ver aí o que o Elon vai falar. Não nessas. É mais ou menos isso. Parece bem cansativo, né? É quase como se vocês tivessem que se libertar da própria liberdade. Que se libertar da própria liberdade. Própria liberdade. Própria liberdade. Libertar da própria liberdade. Libertar da própria liberdade. Os caras esquizofrênicos, hein? Ele minutos antes. Epifania Experiência, minutos antes de lançar o vídeo, tá ele em cima da mesa com cartão de crédito, assim, umas fileirinhas. Isso já me aconteceu uma vez, pô. Eu vi um cavalo apanhando e eu comecei a ver esse pote. Isso já me aconteceu uma vez, rapaziada. Eu terminei o noivado, aí já sabe, né? Né? Desandou. Aí eu não tô lá, meu filho. Aí os caras. Aí o chapeiro novo, assim, de óculos, não quis dar. Aí eu falei, ele vai comer. Pô, velho, para de falar do gelado, cara. Deixa em paz. O cara renega pro próprio emprego. Pô, agora que eu pensei, você falou o nome do lugar que ele trabalha, eu vou ter que bipar. Oi? É a segunda vez que esse desgraçado fala, pô. Eu vou ter que bipar. Foi mal, viado. Foi mal. É louco pra falar. Pi. Pô, não fala que ele trabalha na Dom Gelato de Demiro Gouveia. Para de falar. Para de pi. Para de falar pi. Meu irmão, o cara vai ser encontrado num canavial com o Bolsonaro. Vou te encontrar dentro da lagoa com os últimos cheios de pedra. A gangue do Dom Gelato vai me pegar. Vamos ver aqui. Então, você tá parado aí há um bom tempo. Eu realmente tenho que ir lá agora, voar, cantar, fazer essas coisas de pássaro.
beleza? Boa sorte aí existindo demais. Tchau. Existindo demais. Que é isso, cara? Eu tô em dieta, tô existindo menos aqui, rapaziada. Ô, alguém aí? Hã? Eu? Tudo bem? Oi. Não, nada bem. Eu quero liberdade. Ou liberdade da liberdade. Pois é, O que tu então, quer, tá mole? você meio que já é livre dentro do quanto é possível para um ser humano. Mas você não vai entender. É difícil explicar. Se você ficou com vontade de matar esse pássaro, calma. Clica no link que tem na descrição ou no primeiro comentário fixado, que tem um vídeo extra com algumas respostas e talvez da onde veio tudo isso e bem mais perguntas. É, ok, né? Eu bato o martelo que não também, né? Mas não acho que foi a proposta dele. Mas a animação foi massa, mano. Não, ficou maneiro. Se libertar da liberdade. Já dá pra virar um canal de animação aí, abandonar coisa. Já dá pra virar o próximo 5 alguma coisa, né? Dá. Aí sim. Vamos Dá pra pegar os virar comentários aí. Vamos pegar os virar a comentários. retrospectiva Do Castanheira. Ó, um animal falante, mais papo existencialista. Estamos no episódio de BoJack Horseman. Oh, meu Deus. Ai, cara, qual é? Vamos ver, vamos pegar os Pode melhores depois. aqui, hein? Adorei esse pássaro, a cara de deboche dele é incrível. Isso aqui, Assim, cara de deboche, cara, um pássaro. Então, pô, ele não sabe o que é deboche, cara. Pássaro bosta. Pássaro bucha, pô. Eu atirava nele. Ó o cobra fumante aqui, ó. Liberdade não é fazer o que quer, é ter controle do que se quer fazer. Não, mas aí ele tá querendo controlar a vontade? Foi a definição mais parecida com a que eu dei no começo da Cal, né? É uma perspectiva também. Mas, enfim, é engraçado que o pássaro ele meio que tem liberdade também, né? Porque ele tem lógica também, o pássaro do vídeo. Porque ele consegue argumentar e responder. Então, se parar pra pensar, ele é tão livre quanto o cara. Se você partir do pressuposto que a eficácia da liberdade está por meio da razão, né? Podemos dizer assim. Ele não passa normal. Se libertar da própria liberdade, bateu forte aqui. Esses dias mesmo estava falando com um amigo sobre o que eu chamo de paradoxo do monarca. O cara se tornou prisioneiro do próprio discurso por liberdade. Eu achava que era por causa do Xandão. Eu achava que era por causa da maconha. É verdade. Achava que ele deixou de ser livre por causa do vício, né? Meu irmão, 12 minutos de jogo, Ribas. Nosso time já tá perdendo de 1-0 na Copa do Brasil. Acho que vamos ser eliminados. Do nada ele meteu esse papo. Não. Ele tem que falar nosso time, vamos ser eliminados. Eu tô torcendo pra essa porra, esse time, cara. É porque você é Beleza, livre, mas você é livre? Conta Você é 1 a 0, livre pra não torcer? 1x0 pro Fortaleza, você quer abandonar o navio, né? Agora quando estiver ganhando. Ó, tome esse aqui, ó, o Nothing Else Matters aí do Metallica. A liberdade é a maior mentira da vida. A verdade não dita da humanidade é que ela anseia por submissão. O brilho do fascínio da liberdade diminui sua alegria de viver numa confusão louca por poder, por identidade. Quem falou isso? Loki, em Vingadores 2012. Loki é based? Loki é based. Hoje a neurociência, o que com a thumb elite? Hoje a neurociência já Hoje sabe que livre-arbítrio é uma ilusão. Já sabe. Já sabe. Entre nós tem um sem pau. Eu e o André Monobola. Quando você começa a aprender neurociência, tem hora que você deita na cama e fica assim, ó. Olha quem tá aqui falando que livre-arbítrio não existe. Genuíno. A moça da metafísica.